Obrigado, irmãos, por mais esta oportunidade que a Igreja me dá de podermos refletir. O meu propósito aqui não é vos ensinar nada, porque certamente nós estamos todos aqui ao mesmo nível. A diferença é que quando nos colocam este tipo de desafio, portanto, nós temos que preparar, portanto, fazer uma coletânea, fazer algumas análises, coletar e resumir. Portanto, aquilo que eu irei fazer aqui com os irmãos, porque certamente há irmãos aí em baixo, estou a olhar para um que se estivesse aqui, portanto, certamente não ficaria, portanto, nada atrás, muito pelo contrário. Mas, prover a Deus acima de tudo que nós possamos ter o nosso coração disponível. Amém? Possamos ter o nosso coração disponível para também podermos aqui recordar coisas que nós já sabemos. Quem nunca ouviu falar das parábolas de Jesus? Ou vou fazer a pergunta ao contrário. Quem é que já ouviu falar, quem é que já leu, quem é que conhece algumas parábolas de Jesus? Assim é a resposta, assim é a resposta certa. Então, meus amados irmãos, como proposta, os irmãos, se não se importam, eu vou acompanhando aqui no meu computador, que é para não estar sempre virado para trás. Como proposta aqui do nosso plano de estudos, nós iremos ver ao longo destas 6 sessões, aqui 5, 6, 7, 8 principais tópicos. Que é o plano de estudo que eu quero propor aos irmãos para estas 6 sessões. A primeira delas, o que é uma parábola? Existem variedíssimas definições e eu tentei aqui encontrar algumas definições muito práticas sobre o que é uma parábola. E certamente, irmãos, não vai ser nada de novo. O segundo aspecto, porque é que Jesus utilizou este método de ensino? Porque é que Jesus, no seu ministério, ou principalmente, portanto, a partir do segundo ano em que Jesus começou o seu ministério, porque é que passou a utilizar esta metodologia de ensino? Nós vamos ter aqui a oportunidade de encontrar e de recordarmos aqui 2 aspectos ou 2 razões pelas quais Jesus passou a falar através de parábolas. Parábolas no Antigo Testamento, importa recordar isto mesmo, de que as parábolas não é algo que surge nas Sagradas Escrituras apenas na época de Jesus. Já alguns grandes profetas, que nós iremos aqui recordar, também no seu ensino, também na mensagem de Deus, portanto, alguns homens e mulheres utilizaram este método de ensino que se chama de parábolas, e nós vamos ter a oportunidade de recordar 3 passagens, os irmãos vão ver como se recordam delas mesmas, pelo menos uma delas. Parábolas também no sentido de uma profecia cumprida. É interessante verificar principalmente em Mateus no capítulo 13, os irmãos recordam-se quando Jesus, junto ao mar da Galileia, ele apenas num capítulo de 13 de Mateus, se não estou em erro em Mateus, ele acaba por citar 7 e acaba por dar a indicação de 7 e ensinar 7 parábolas, ensinar o reino de Deus, dando o exemplo de 7 parábolas, apenas e só ali no momento até inclusivamente que surge a pergunta dos discípulos, que a determinada altura os discípulos, eles próprios indagaram Jesus e recordam-se da pergunta dos discípulos que se viraram para Jesus e disseram: por que lhe falas por parábolas? Alguma coisa terá acontecido. Nós vamos ver efetivamente que não é pelo facto de eles desconhecerem de que as parábolas seriam uma metodologia de ensino, é pelo facto de Jesus ele ter mudado a sua forma de abordagem, senão os discípulos não teriam feito esta mesma pergunta. Quais são as parábolas? Vamos aqui recordar as parábolas do Novo Testamento, as parábolas de Jesus. Algumas dicas, eu chamei dicas, olha, andei aqui para trás e para a frente, os irmãos sabem que este slide foi o último a ser feito. Normalmente pensa-se que é o primeiro, não é? Porque começamos a organizar as ideias, mas ele depois, no final é que nós voltamos a este slide, portanto, eu achei interessante estas dicas. Ou seja, nós vamos aqui analisar alguns
para além depois do último ponto, ali quando eu falo de exercícios, irmãos, não se assustem, que os irmãos vão ficar aí sempre sossegados, portanto, a ouvir, mas aqui o exercício, nós fazermos aqui algumas análises, algumas interpretações das parábolas, ok? Porque a determinada altura eu irei também trazer para aqui, portanto, através de alguns entendidos cristãos, portanto, que são especialistas na pedagogia, que eles vão buscar as parábolas de Jesus e desmontam as parábolas de Jesus e, portanto, conseguem identificar ali pelo menos a comparação entre duas parábolas, portanto, o total de 4, 2 mais 2, o discurso mais, portanto, narrativo e o discurso mais explicativo. E nós vamos ter a oportunidade de ver essas 4 parábolas nesta perspectiva, depois também tiramos as nossas conclusões. Elas são sensivelmente 40. Portanto, nós não vamos ter aqui a oportunidade de ver todas as parábolas, mas aquelas que for possível nós vamos aqui fazer o exercício de as podermos também recordar e meus irmãos, os irmãos também certamente terão esta mesma experiência. A palavra de Deus é como as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. E quantas vezes é que nós, já ao fim de 30 anos de crente, lemos aquele versículo, okay? E há um determinado dia, há uma determinada altura que Jesus ele nos mostra alguma coisa, portanto, que nós nunca tínhamos nos apercebido. E é isto que é realmente o extraordinário da palavra do Senhor, não é? Porque nela mesmo, por mais simples que pareça, os irmãos recordam-se, nós vamos também ver isto aqui, de que todas aquilo que Deus ele quer ensinar, que Jesus ele queria ensinar, portanto, quem o entendia e quem verdadeiramente aprende de Deus são os humildes de coração e não os arrogantes. Daí a expressão de que a estes, o pouco que têm, ser-lhes-á retirado. Nós iremos também ver, e já estou aqui a levantar aqui um pouco o véu, a razão pela qual Jesus ele começa a falar por parábolas, também tem a ver com isso, com o cumprimento de uma profecia já transcrita portanto, em Isaías, não é? Os soberbos, aqueles que se querem enganar no seu próprio entendimento, por mais simples que seja a palavra do Senhor, por mais simples que seja a parábola, eles não conseguem encontrar os segredos e as maravilhas que elas mesmas encerram. Mas apenas os puros, mas apenas os humildes de coração conseguem entender. Então, voltando àquilo que eu estava a dizer, quando nós nos prostramos, e eu cada vez mais acredito nisso, quando eu me prostro com mais humildade e querer aprender mais de Deus, não obstante ter já lido aquele versículo centenas ou milhares de vezes, o Senhor ele revela. Amém? E este realmente também possa ser aqui o nosso desafio ao longo destas 6 sessões. Portanto, nós temos para já estes planos. Se for necessário irmos acrescentando também alguns pontos, também teremos liberdade para o efeito. Muito bem, o que é? Vamos então começar. O que é uma parábola? Se eu fizesse esta pergunta aos irmãos, eu vou-me levantar. Se eu fizesse esta pergunta aos irmãos, os irmãos iam acertar tudo aquilo que ali está. Okay? Mas sempre é interessante vermos, portanto, a origem da palavra. A palavra parábola vem do grego parábole. Eu vou fazer aqui um exercício, meus irmãos, que é, vou pôr aqui num tradutor para ver como é que isto se diz em grego. Os irmãos querem ouvir? Sim ou não? Então vamos lá. Os irmãos têm que falar mais alto, porque a máscara, portanto... Então façam um sinal. Então vamos lá. Isto é suposto ser uma aula prática, não é? Uma aula, quer dizer, um seminário, uma partilha prática. Então eu vou pôr aqui num tradutor e vou encostar aqui o microfone às saídas da coluna do computador, a ver se os irmãos conseguem ouvir. Portanto, o que o computador vai portanto, falar, vai pronunciar a palavra em grego. Eu tentei encontrar um tradutor para projetar a palavra parábola em hebraico, mas não consegui. Okay? Existem algumas línguas, como o hebraico, como o aramaico, e assim as mais antigas, em termos das gerações mais antigas, portanto, os motores de tradução não conseguem. Portanto, eu pelo menos não consegui encontrar nenhum. Se houver algum irmão que encontre, depois que me diga, que é para a próxima lição eu poder aqui projetar. Então vamos lá. Παραβολή.
Os irmãos ouviram? Não. Boa. Assim mesmo é que é. Acho que é aqui em cima. Παραβολή. Ouviram agora? Então vou pôr em português e depois vamos mudar portanto, para grego. Parábola. Sim, em português. Agora em grego. Παραβολή. Παραβολή. Então, meus amados irmãos, a origem grego parabolé, ok, que significa... Agora deixem-me centrar aqui. Significa, agora vamos ao dicionário online português, comparação desenvolvida numa história curta, cujos elementos são eventos e factos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, meus amados irmãos, é uma comparação onde vai buscar, agora por outras palavras, de forma mais prática, onde vai buscar elementos e factos do dia a dia para que se possa transmitir e ilustrar através deste método uma verdade, e como nós estamos aqui no âmbito espiritual, neste caso uma verdade moral ou uma verdade espiritual. Ok? Vamos lá recordar aqui algumas parábolas. Olha, a parábola do trigo e do joio. Quem percebe da agricultura é uma situação normal. Qualquer agricultor tem que fazer a separação entre o trigo. O trigo é aquilo que é mau ou bom. O trigo é aquilo que é bom. O joio é aquilo que é mau. Outra parábola, o semeador. É uma lição vinda da agricultura. Quem semeia não é lá no vaso, quando está tudo super controlado, não é? Nós até colocamos um jornal à volta do vaso, que é para se houver alguma semente cair, ela ser aproveitada. Mas se tiverem uma grande herdade e fizerem o lançamento normal, com a mão, não é? Vão à sacola e lançam, portanto os irmãos sabem que portanto, é alguma coisa que efetivamente é uma realidade, é um exemplo de vida, é um exemplo de coisas que acontecem na realidade, como o filho pródigo também, como também o vinho novo, como também a roupa nova. Tudo isto que eu estou a dizer, meus amados irmãos, são exemplos, são parábolas que estão, portanto, inscritas no Novo Testamento e foram proferidas por Jesus. O bom samaritano, assim como também a figueira estéril. Há situações onde são comparações com eventos de dia a dia, há outras situações que são histórias. A do bom samaritano, ok, é isto mesmo. Não significa que tenha ocorrido uma situação igual, diferente é da parábola do semeador. Mas de qualquer forma, acaba por ser, meus amados irmãos, um método de ensino, ok? Significa comparação. Os irmãos agora nos próximos 2 slides vão ver um conjunto de definições. Portanto, os irmãos, neste conceito de parábola, disser que é realmente uma comparação desenvolvida através de uma história curta, porque normalmente é algo curto. Porque se fosse algo comprido, se fosse tipo, eu diria, uma parábola, se tivesse 4, 5, 6 páginas, perdia o efeito e o objetivo da parábola. O efeito e o objetivo é de tornar uma coisa simples e que seja entendido à primeira, ok? Daí comparação uma história curta. Os irmãos disseram o que é uma parábola? É uma comparação desenvolvida através de uma história curta, de factos e eventos do dia a dia, do cotidiano. O que é uma parábola? É uma comparação. Ou uma história que conta outra história. Em hebraico, cá está, eu não consegui encontrar um motor que fizesse esta tradução. Em hebraico é utilizado, os irmãos, perdoem-me que eu vou citar isto, vou pronunciar isto não corretamente. Portanto, é mashal, género literário, também utilizado pelos hebreus no ensino com o objetivo de melhoria da conduta das pessoas através da comparação. Por exemplo, a parábola
a parábola do bom samaritano acaba também por ser aqui, acaba por ser aqui também o exemplo de como é que nós, o amor através do amor do próximo, mas meus amados irmãos, portanto, o amor ao próximo não é algo revestido apenas de religiosidade. Se nós tivéssemos, se o mundo tivesse cheio de amor ao próximo, certamente do ponto de vista de conduta e comportamento, este mundo estaria muito melhor do que aquilo que está hoje. Okay? Há aqui também algumas verdades morais, certo? Meus amados irmãos, os 10 mandamentos não são mais do que um conjunto de regras e normas, algumas delas do ponto de vista moral, para que o povo pudesse realmente ter a sua lei. Nós hoje temos o Código Penal, nós hoje temos o Código Comercial, nós hoje temos o Código Laboral, é um conjunto de regras, okay, e leis que permitem que nós possamos estar todos aqui hoje. No tempo antigo não existia o Código Penal, não existia o Código, certo? Não existia o Código Comercial, das sociedades comerciais. Então, meus amados irmãos, o que Deus instituiu, portanto, foram os 10 mandamentos, que era uma forma de, efetivamente, assim como também no livro de Juízes também podemos ver um outro conjunto de normas, portanto, de leis, de bem viver em sociedade. Então, meus amados irmãos, portanto, era normal, não é? Portanto, e também era aplicado a trechos das Escrituras com o objetivo sempre de poder revelar algo complexo, algo que, por mais simples que possa parecer, tem verdades muito profundas. E os irmãos que estão aqui comigo, os que estão lá em casa, certamente entendem isso. A palavra do Senhor tem, sendo simples, o Evangelho da Salvação é simples de entender, mas por outro lado também tem uma faceta muito profunda. Certo? Vamos lá explicar do ponto de vista científico, por exemplo, o que é a salvação. O que é o amor de Deus? Os irmãos conseguem explicar cientificamente o que é a salvação? O que é o amor de Deus? Então, por mais relativo que seja uma simples parábola do bom samaritano, ou uma simples parábola das 10 virgens, ela encerra em si mesmo uma verdade muito profunda. Ok? Então, meus amados irmãos, mais uma definição, uma parábola é uma história contada para explicar uma mensagem complexa. Vamos continuar. Eu dizia há pouco isto mesmo, uma parábola não narra necessariamente coisas que tenham acontecido. Uma coisa é eu contar uma história sobre alguma coisa que me aconteceu hoje de manhã. Outra coisa é eu utilizar este método que conto e faço uma comparação com outras histórias, mas não significa que tenha ocorrido efetivamente. Ok? De uma forma muito objetiva. Mas certamente todos sabem que o ato do semeador é uma coisa que existe. Mas o exemplo da parábola do semeador, Jesus não estava a utilizar um exemplo concreto. Aquele semeador, agora vamos aqui inventar, aquele semeador de nome Marcos, um dia saiu, foi semear e caíram, não significa que tenha existido, é uma comparação, mas com algo que efetivamente que é uma realidade do dia a dia, algo cotidiano. Então são pequenas histórias ilustrativas que usam exemplos do dia a dia para revelar verdades profundas e conceitos difíceis de explicar, porque são abstratos. Mas, irmãos, isto da salvação é uma coisa abstrata. A fé querem algo realmente simples. E quem já tem uma experiência com Deus consegue explicar o que é a fé, mas é um conceito abstrato. Os óculos é um conceito algo palpável, que se vê, que se toca. Agora, do ponto de vista espiritual, meus amados irmãos, o reino de Deus, não é? A vida eterna. Quando nós partirmos deste mundo, irmos viver para toda a eternidade na presença do Pai. Há algo mais abstrato? Porque a nossa mente, meus amados irmãos, está desenvolvida. Certamente Deus teria planos diferentes para nós, eu creio nisso, os irmãos também creem, mas a partir do momento do pecado entrou, portanto, no homem, no jardim do Éden, obviamente que as capacidades ficaram aquém
na sua utilização aquém daquilo que Deus efetivamente ele criou, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas certamente, meus amados irmãos, a nossa mente é muito limitada. E desde que nós nascemos, nós somos ensinados no sentido, efetivamente, de nos circunscrevermos a coisas concretas. Ok? Então, meus amados irmãos, a parábola acaba por ser aqui um exercício simples e complexo simultaneamente. Porque nós vemos na palavra do Senhor que nem todos entendem o que é que está por trás qual é o ensinamento que está por trás da parábola. Portanto, meus amados irmãos, é simples, mas simultaneamente, eu entendo isto, é simples, mas simultaneamente complexo. Porque a parábola do bom samaritano, por exemplo, é algo simples de entender. Olha, se tu tiveres alguém caído no chão, vai lá e ajuda-o. Do ponto de vista intelectual é complicado de entender? Não. Mas será que Deus, quando Jesus ele fala dessa parábola, era só por e simplesmente como um ato de boa conduta? Ou teria alguma coisa de mais extraordinário por trás para nos ensinar com o amor de Deus? Com certeza que sim. Por isso é simples, mas complexa. Para entender o que é que a parábola encerra em si mesmo, nós temos que ter efetivamente a presença de Deus e o Espírito Santo na nossa vida, porque senão não passa de um simples conto de histórias e uma simples comparação de histórias. Os irmãos, façam uma experiência. Desafiem-se a si mesmo a pegar numa parábola e a prepará-la como se fossem dar uma pregação e um estudo. Não conseguem explicar uma parábola? Sim, é simples. Mas conseguir entender e transmitir o que é que da parte de Deus está por trás daquela parábola vai uma grande diferença. Então, meus amados irmãos, é dentro de uma história, uma ideia tem uma aplicação prática para tornar mais fácil de entender. Porque, meus amados irmãos, o Evangelho tinha que chegar a todas as pessoas, não podia só estar ao nível de alguns do ponto de vista intelectual. Desde os mais letrados aos menos letrados, todos eles tinham que ter efetivamente acesso. Ok? Então, por que é que Jesus utilizou este método de ensino? Meus amados irmãos, Jesus falava por parábolas para explicar, já vimos isto, verdades complexas de uma forma simples. Ele usava também parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas. Muitas vezes, algumas dúvidas e certamente algumas não estarão aqui enunciadas na palavra do Senhor. Nem tudo aquilo que Jesus disse está escrito na palavra do Senhor. Nós vemos inclusivamente isso mesmo, não estou em erro, no último versículo do Evangelho segundo São João, se não estou em erro, portanto diz isso mesmo, se todas as coisas, portanto, viessem escritas, portanto, nem todos os livros do mundo poderiam conter tudo aquilo que Jesus fez. Eu julgo que se não estou em erro, mas o Rui já está ali a ver, depois confirmas-me, por favor, Rui. Portanto, é um dos últimos versículos, se não estou em erro, do Evangelho segundo São João. Portanto, Jesus contava parábolas a ensinar o Evangelho aos seus discípulos e a todos aqueles que quisessem, portanto, ouvir. Jesus, ele usava figuras, usava conceitos para que os seus ouvintes o pudessem entender. E ia buscar aqui, meus amados irmãos, exemplo de alimentos, também casamentos, e os irmãos já estão a lembrar-se de uma das parábolas, vai buscar um ato normal da sociedade, relações familiares, por exemplo, entre um pai e um filho. Jesus ele vai buscar também esta ilustração, coisa do cotidiano, a relação entre uma família, entre o pai e o filho. Não vamos esquecer de que o setor mais desenvolvido naquela época era, portanto, o setor primário, portanto, era a agricultura, era a fonte de sustento, e algumas das parábolas, meus amados irmãos, é efetivamente isso mesmo, o ato, não é? Portanto, alguns atos do dia-a-dia, do cotidiano, não apenas dos discípulos, mas também de todo o povo que vivia naquela altura, e outras práticas e costumes daquele tempo. E, meus amados irmãos, porquê é que Jesus falava por parábolas? Jesus utilizava histórias simples,
que explicavam realidades difíceis de entender e temas muito complicados. Alguns deles nós ainda hoje temos dificuldade em explicá-los. Muitas vezes nós temos temos que fazer este enquadramento. É uma das dicas, é um dos pontos que está na nossa agenda, que é, muitas vezes nós queremos entender a palavra do Senhor como se tivesse sido escrita e como se os seus autores e atores vivessem no século XXI. Meus amados irmãos, a palavra de Deus não existia desta maneira. Existiam os pergaminhos. E muitas vezes eram histórias contadas, não é? Os pergaminhos, os irmãos pensam que tinham lá eles, os discípulos e todos aqueles que seguiam Jesus, tinham lá um escritório, não é? Tinha uma biblioteca na entrada do templo, que tinha várias versões, portanto, da Bíblia. A versão para os adolescentes, a versão para as senhoras, a versão para os senhores, a versão para os idosos, a versão para quem sabe ler, a versão para quem não sabe ler, a versão, sei lá, tantas versões e mais algumas, não é? Onde a verdade ela está realmente muito... portanto, muito fácil. Eles não tinham computador online. Os irmãos hoje, se quiserem, hoje a dificuldade não é encontrar informação, hoje a dificuldade é em fazer uma seleção da informação. E quem muitas vezes prepara e estuda a palavra do Senhor, portanto, online, vai à internet. O maior problema neste momento com que nós nos deparamos, mas não apenas neste âmbito, em vários âmbitos da nossa vida, a maior dificuldade que nós temos é sermos capazes de fazer uma filtragem e selecionar aquilo que efetivamente é a informação que nos interessa. Naquele tempo não era assim. Então, meus amados irmãos, nós hoje, se formos à Caput, temos livros e livros, centenas ou milhares de livros pelo mundo inteiro que explicam a salvação. Naquela altura, não havia. Temos também livros, milhares de livros, que explicam afinal, o que é isto do reino de Deus? Afinal, o que é isto do reino dos céus? Naquela altura, não. Portanto, vamos andar um bocadinho para trás. Vamos andar mais de 2000 anos para trás. Na altura, o perdão de Deus, quando inclusivamente o povo, os fariseus, os grandes, não aceitaram Jesus, porque para eles Jesus... Qual é que era a profecia que existia da vinda de Jesus? Que ele seria o rei. Alguém que entra em Jerusalém montado num jumento. Alguém que provavelmente viria e teria um ascendente sobre as autoridades. Jesus não procurava isso. Alguém que efetivamente não estaria envolvido no meio do povo, estaria no palácio. Jesus queria estar no meio do povo. Então, meus amados irmãos, como é que se explica o perdão de Deus? Como é que se explica, há mais de 2000 anos atrás, o amor ao próximo? Como é que se explica o juízo final? Nós ainda hoje temos dificuldades. Se eu perguntasse aos irmãos, agora eu faria abaixo, olha, naquele exercício, na nossa última sessão, vamos fazer aqui um exercício. Não é? E vamos selecionar aqui alguns irmãos para virem aqui explicar a salvação, explicar o reino dos céus, o perdão de Deus, o amor ao próximo e o juízo final, de forma que quem está e quem amanhã for ver online consiga entender. Portanto, é um grande desafio. Então, meus amados irmãos, as parábolas também pretendiam isso mesmo por parte de Jesus. Explicar a salvação. E olha, através da parábola do semeador. O reino dos céus, através da parábola do grão de mostarda. O perdão de Deus, através da parábola do filho pródigo. O amor ao próximo, através da parábola do bom samaritano. O juízo final, através da parábola do trigo e do joio. Mas podíamos acrescentar ali as 10 virgens loucas. Certo? Portanto, se nós fizermos o contexto, nós andarmos mais de 2000 anos atrás, retirem as Bíblias, retirem online, retirem todos os livros da especialidade, retirem todos os cultos de estudo bíblico que já tiveram ao longo dos últimos anos. E ouçam falar, e tentem explicar, e tentem entender em vocês mesmos qualquer um daqueles 5 pontos. É um interessante desafio que nós temos. Então, através destas ilustrações, através destas comparações, esse efetivamente é o propósito. É o propósito de Jesus.
Ok. Portanto, eu gostava de destacar também aqui outra, já dissemos, portanto, tornar simples, para que ninguém possa ter a desculpa de que o conceito da salvação ou a vida eterna é uma coisa tão difícil e do ponto de vista intelectual tão exigente, de um dia alguém que estiver em frente a Deus disser, Senhor, olha, desculpa lá, mas eu não pude aceitar porque é tão complexo, tão difícil o entendimento que eu não consegui chegar lá. Não tenho o QI suficiente para chegar lá. Nós entendemos e nós lemos isso na palavra do Senhor, de que não há nem nenhum homem, nenhuma mulher que já viveu, que vive no dia de hoje ou que nascerá amanhã, que possa dar essa mesma desculpa quando estiver perante Deus. Certo? Então, meus amados irmãos, essa era efetivamente a grande preocupação de Jesus. Fácil de lembrar, inclusivamente acessível a todos. Quer doutores, quer o mais humilde em termos de ensinamentos, consegue explicar e consegue se recordar da parábola do bom samaritano. Consegue se recordar da parábola das 10 virgens. Consegue se recordar da parábola do grão de mostarda, do filho pródigo. São aquelas que nós aprendemos desde a mais tenra idade na escola dominical. Então, quanto à primeira razão, acabamos já por ver a preocupação de tornar algo complexo e abstrato, algo efetivamente espiritual, que não é palpável, não se consegue agarrar, não é? Como esta garrafa que eu aqui tenho nesta manhã, e torná-la entendível. Mas, meus amados irmãos, não obstante isso, houve uma determinada altura que os discípulos fizeram uma pergunta muito interessante a Jesus. E essa pergunta, os irmãos abram lá Mateus no capítulo 13. Vamos lá aqui abrir Mateus capítulo 13, agora já consigo ver e tudo, pá, com os óculos novos é uma maravilha. Já vejo aqui, já consigo voltar novamente a ver. Nós podemos ver então no versículo 10. Olha, este capítulo 13 de Mateus ele mesmo encerra em si mesmo 7 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, da parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Mas, meus amados irmãos, o versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? É uma pergunta, se calhar, depois daquilo que tudo nós falámos, até agora não faz muito sentido. Mas é óbvio. Jesus ele queria transmitir a mensagem e todos os ensinamentos de uma forma simples. Então, mas porquê esta pergunta? Significa isto mesmo de que Jesus ele muda a sua abordagem ao ponto dos próprios discípulos perguntarem, mas porquê que tu lhes falas por parábolas? E o versículo 11, nós hoje não vamos explorar esse ponto, vamos ainda tocar nas parábolas do Antigo Testamento, mas no versículo 11 está a resposta, que diz o seguinte, e Jesus, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E entramos aqui numa outra afirmação, que se nós não analisarmos isto com cuidado e com a sensibilidade do Senhor, nós também não podemos não crer, podemos não entender. Então, mas a palavra do Senhor não era para que todos pudessem entender a mesma? Então, mas porquê que Jesus, ele define logo aqui no versículo 11, de que a vós vos é dado conhecer os mistérios no reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, mas Jesus não tinha interesse em que toda a gente entendesse os mistérios do reino de Deus? É uma pergunta interessante. Certo? Para quem lê isto, que não tem Deus na sua vida,
qual é a primeira conclusão que tira? Era que para Jesus estava logo predestinado. Quem é que ia ser salvo, quem é que não ia ser salvo, quem é que ia entender, quem é que não ia entender. Por isso, meus amados irmãos, nós iremos ver isso um pouco mais à frente. Por isso, meus amados irmãos, é muito interessante e obviamente que o Senhor ele exige isso de nós. Que se alguém amanhã se abeirar ao pé de nós e disser, e ler o capítulo 13, versículo 11, o que é que os irmãos respondiam? Então, mas afinal de contas, Jesus fazia ali logo uma separação entre aqueles que e aqueles que não. Mas afinal que Deus é o teu. Fazemos aqui um stand-by. Os irmãos vão meditando nisto mesmo. Ok? Porque isto é uma escola bíblica dominical, os irmãos também têm que fazer o vosso TPC. Mas esta é uma pergunta que eu deixava para que os irmãos pudessem meditar ao longo da semana. Certo? O que é que significa efetivamente este versículo 11? Então, se Jesus ele começa a utilizar mais as parábolas, é porque Jesus ele queria omitir alguns as verdades, a salvação, queria omitir a salvação, queria omitir o amor de Deus, queria a um grupo de homens e mulheres e outro grupo de homens e mulheres não. Porque ele estava, reparem meus amados irmãos, ele estava a responder a quem? Estava a responder aos discípulos. Então só os discípulos é que... E os outros não? Vamos fazer aqui vamos congelar esta. Meus irmãos levem para casa e meditem nela. Bem, continuamos. E para terminar, vamos aqui recordar algumas parábolas no Antigo Testamento. Okay? Eu sei que o tema é parábolas de Jesus, ou seja, Jesus obviamente no Novo Testamento, mas meus amados irmãos, vamos aqui só recordar algumas. Os irmãos recordam-se de alguma em particular? Vamos lá começar a primeira. Os irmãos lembram-se de um grande homem de Deus que escreveu parte dos Salmos, teve uma história muito interessante. Quem é que era? Era Não ouvi. Davi. E os irmãos, Davi, a determinada altura da sua vida, ele desviou-se um bocadinho dos propósitos de Deus. Certo? Todos reconhecemos isso. Sim ou não? Sim. Então, meus amados irmãos, Deus enviou um profeta. Os irmãos recordam-se desse profeta? Não ouvi, os irmãos têm que falar mais alto. Se não daqui nada... Natã. Os irmãos recordam-se que Natã ele vai e a abordagem de Natã ao rei Davi, qual foi? Foi através de uma parabole, como dizia o grego. Certo? Então, meus amados irmãos, também tiveram um papel importante na última fase do ensino de Jesus, mas não era unicamente, aparecem três. E vamos recordar aqui estas três parábolas no Antigo Testamento, ok? Apenas para não ficar com a ideia, porque é uma tendência, quando falamos de parábolas, qual é a primeira coisa que nos vem à mente? É que elas ocorreram no Novo Testamento. Se nós perguntássemos, assim de repente, olha, as parábolas foram escritas no Novo Testamento ou no Velho Testamento? A primeira reação qual é que era? Digam lá, era? Era o Novo. Então, e quem é que foi o grande homem que portanto, referiu, utilizou as parábolas? Quem é que nós dizíamos? Jesus Cristo. Ok? Mas aqui é o exemplo, Natã, o profeta que repreende Davi. Então vamos ler 2 Samuel 12, no versículo 1 ao capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. E diz o seguinte: E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia uma cidade, aqui começa a parábola, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, para os alentejanos um borrego, certo?
Eu meto-me com os irmãos, mas agora com as máscaras, nem vejo se estão a rir, se não estão a rir. Tem que dar assim uma gargalhada mais, não é? É ou não é um borrego? Não é? Lá no meu Alentejo é um borrego, ou então uma borrega. O borrego normalmente é aquelas bolhas que aparecem nos pés. Mas pronto, o borrego é uma ovelha. Havia crescido, uma pequena cordeira que havia crescido, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele. Estamos a falar do pobre, certo? E com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. O Davi ficou tão ofendido com isto. Vamos lá recordar o que é que Davi... Os irmãos recordam-se da expressão de Davi? Ele ficou chateado ou não? Eu percebi logo à primeira. Olhem o que é que ele disse. Disse assim o Davi. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E, meus amados irmãos, é aqui uma passagem extraordinária. Este ensinamento. O próprio Davi, que era conhecedor da palavra de Deus, o Davi, nós não estamos a falar, não é? O Davi, ele próprio não enxergou à primeira o que estava por trás. Aquela verdade complexa. E está-nos já aqui uma porta para nós mesmos. Muitas vezes nós podemos estar de fronte de uma parábola, podemos explicar, saber explicar de trás para a frente e de frente para trás. Vejam como é que Davi, ele automaticamente diz: esse homem que fez uma coisa dessas deve morrer. E que Deus nos ajude, acima de tudo, em primeiro lugar, pegar na parábola e aplicá-la à nossa vida, antes de começarmos a julgar os outros. Então, meus amados irmãos, nós temos então isto mesmo, de que Davi, Natã declarou que Davi, ao cometer adultério, depois os irmãos, se quiserem tomar nota, depois leiam realmente, porque todo este capítulo é um capítulo muito interessante, mas como é que Deus fala a Davi, através de Natã, por via de um método das parábolas, ok? Porque nesta altura Davi tinha já cometido adultério, Davi tinha já cometido homicídio, Davi tinha já cometido dolo, era culpado e desprezava a palavra do Senhor e o próprio Deus. Vamos ver mais uma. Elas são só 3. Isaías no capítulo 5, versículo 1 e 2. Outra parábola. Profeta Isaías, que diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Claro que com uma linguagem muito poética. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O ensinamento por trás, meus amados, a parábola da vinha demonstra que Deus fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para fazer de Judá uma nação santa e uma nação frutífera. Mas deu uvas, quê? Deu uvas bravas. Mas esta parábola ainda hoje é aplicada. Pelos frutos os conhecereis. Certo? Quais são as uvas que nós estamos a dar? Porque o Senhor preparou tudo, cercou a nossa, não é? Cercou a vinha, preparou a vinha, um outeiro fértil, terra fértil, cercou-a para que ninguém pudesse invadi-la, não é? Cercou-a, tratou-a, limpou das pedras, plantou excelentes vides, edificou uma torre. O que é que se costuma fazer nas torres? As torres são para quê? Para vigiar. Um lagar é para quê? Fazer o azeite, para fazer as uvas, o vinho, ok? E esperava que as uvas fossem boas. E afinal de contas, as uvas foram bravas. O que é que se faz com uvas bravas? Os irmãos já provaram uvas bravas? Azedas. Meus amados irmãos,
Que o Senhor, Ele contenda connosco. As nossas uvas, quais são? São daquelas docinhas? Ou são daquelas que atraem? Ou são daquelas que... E por terminar, Ezequiel no capítulo 17, versículo 1 ao versículo 10, a parábola das duas águias e da videira. Os irmãos recordam-se desta parábola? Olha, eu já não me lembro, sou sincero, já não me lembrava desta parábola. Ok? E diz o seguinte, a parábola das duas águias e da videira. Podia ser só uma águia, mas são duas. Águias e videira. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, propõe uma parábola e usa uma comparação para com a casa de Israel. E diz, assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Diz a palavra do Senhor, esta parábola que era uma bela águia. Não é? E que voou e que levou mais alto ramo de um cedro. O que é que estava lá por trás desta mesma parábola? Ezequiel expressa a mensagem de Deus em forma de uma parábola. A grande águia refere-se a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Líbano é uma referência a Jerusalém. Nos tempos bíblicos, o Líbano era a extremidade norte da terra prometida. Então, meus amados irmãos, isto aqui para estas três parábolas, apenas para dar o exemplo e ficarmos e recordarmos que as parábolas já no Antigo Testamento também eram métodos utilizados por Deus e não apenas no Novo Testamento, se bem que aquelas que nos vêm logo à mente são as do Novo Testamento, mas também para tornar ainda mais evidente e destacar ainda de uma forma mais intensa a pergunta dos discípulos, como se os discípulos não soubessem, porque eles iam também ao templo e no templo que se liam os pergaminhos e certamente que o profeta, um dos pergaminhos seria o pergaminho, portanto o livro de Isaías, e certamente os discípulos já teriam ouvido algumas daquelas profecias, já teriam ouvido algumas daquelas parábolas e portanto sabiam que era um método, portanto, utilizado, inclusive na sociedade daquele tempo também era utilizado, portanto, e acaba aqui acima de tudo por ainda estes três exemplos não apenas fazer esse recordatório de que parábolas é do princípio ao fim da palavra do Senhor e não apenas no Novo Testamento, mas também para destacar ainda mais a pergunta, o que faz com que a pergunta dos discípulos ainda fique um pouco mais estranha. Nós vamos entender a razão da mesma e a razão da mesma realmente faz sentido ela ter existido, certo? Mas para ficar ainda mais estranho a súbita mudança e também o facto dos próprios discípulos não entenderem porque é que ele começou subitamente a ensinar exclusivamente por parábolas. Mas de qualquer forma fica já aqui uma razão que se prende muito com isto. E meus amados irmãos, para quem tem uma vida íntima com o Senhor, percebe claramente aquilo que eu vou dizer. As coisas de Deus só se entendem com simplicidade de coração. Ponto. As coisas de Deus não se entendem com intelectualidade. Ponto. As coisas de Deus não se entendem com soberba. Ponto. As coisas de Deus apenas se entendem se nós tivermos o amor de Deus na nossa vida. Ponto. As coisas de Deus, o verdadeiro entendimento das coisas de Deus apenas e só se servir se nós formos com uma atitude e com o coração de nos edificarmos e abençoarmos os outros. Ponto. Não serve como arma de arremesso. Ponto. Como nós vimos, Davi arremessou logo de direção, julgou, ouviu, julgou e atirou logo. E deu a pena. Certo? Aquele homem horrível que leva ainda por cima a cordeira, não é? Da família que comia. Aquilo era um animal, era mais do que um cordeiro, era um animal de estimação. Ok? Mas apenas isso, era esse que Jesus efetivamente se referia. E daí nós temos várias passagens e nós iremos ver isso com mais profundidade no próximo domingo, se Deus quiser.
de que as coisas do Senhor, elas são omitidas, são reveladas aos simples de coração e são omitidas à antítese e ao oposto dos simples de coração. E daí que Jesus passou a utilizar a parábola, e não como forma, e o que está escrito no versículo número 11, lá de Mateus, e não como forma de o Senhor querer esconder, querer sonegar a verdade do Evangelho. Jesus não queria fazer isto. Okay? Mas acima de tudo também acabou por ser um cumprimento de uma profecia, porque já tinha sido profetizado no Antigo Testamento de que aquilo iria ocorrer. E que o povo efetivamente se continuou a comportar. E nós vemos isso mesmo, não é? Portanto, que a história do povo de Israel foi sempre uma história de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E a palavra do Senhor e o próprio Senhor, nós sabemos que o Senhor, Ele nem sempre contenderá e continuará a contender com o homem. Então, meus amados irmãos, obrigado pelo vosso tempo, obrigado pela vossa atenção, pela vossa simpatia, que está omitida por trás das máscaras, mas eu sei que os irmãos estão comigo. E que o Senhor vos possa abençoar e tenham uma semana abençoada. Amém? Obrigado.